Olá, olá! Nós estamos de volta e já preparem os bloquinhos de anotação, porque nós vamos receber um professor premiado no Brasil e fora do Brasil. Com mais de 30 anos de experiência profissional, ele é especializado em food service e patisserie e autor de diversos livros sobre gastronomia. O chefe se formou em Paris e possui diversas especializações e treinamentos nas mais conceituadas escolas culinárias do mundo. Ele é chefe executivo e gerente nacional de serviços e atendimento ao cliente de alimentos e ingredientes da Bung Brasil. Além disso, é membro acadêmico imortal da Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura. Foi eleito melhor chefe do mundo pela UBC e consagrado como chefe das Américas pela ACLA. É com muita honra que convido para nos dar uma grande aula o chefe Luiz Farias. Chefe, vem para cá. Que espetáculo, que responsabilidade, né? Mas tudo isso, na verdade, pessoal, eu sou um padeiro, né? Confeiteiro. E é um orgulho ter a oportunidade de aprender tanto e compartilhar é minha maior alegria. Primeiro, de coração, muito obrigado a todo mundo que está nos assistindo, nos acompanhando. Obrigado pelo carinho, pela atenção. E a minha responsabilidade aqui é fazer e pedir para vocês que tenham paciência, que eu fiz todo o trabalho com a minha equipe com muito carinho, com muita paixão, e vocês vão sentir isso do coração, mesmo via uma tela, porque é um trabalho que a gente leva muito a sério e a gente quer compartilhar e passar essa energia positiva para todo mundo. Muito obrigado a todos, muito obrigado ao presidente, muito obrigado à BIP, Santa Catarina, todo mundo, casa cheia. Grande beijo para todo mundo. Prazer enorme esse momento aqui, compartilhar com vocês. Chefe, o prazer é todo nosso. Eu estou aqui, assim, numa ansiedade danada em ouvir a sua grande aula. Mas antes de passar a palavra definitivamente para você, eu gostaria de lembrar que o nosso chat ele está aberto. Então, você que nos assiste, compartilhe com a gente uma dúvida, um comentário e vários elogios. Afinal, o nosso chefe Luiz Farias, ele merece muitos elogios. Então, interaja com a gente, que é isso que a gente quer troca de experiências, nós queremos conexão e nós queremos compartilhar o conhecimento. Então, aproveite essa oportunidade única que a BIP pelo Brasil está oferecendo para você e comenta e interaja com a gente aqui no nosso chat. Chefe Luiz Farias, a palavra é sua, muito obrigado. A gente se vê daqui a pouquinho, que aí eu vou resumir aqui os comentários, vou pegar todas as perguntas e a gente volta para solucionar, para tirar todas as dúvidas. Tá certo? Obrigada e até mais. Jéssica, muito obrigado. Mais uma vez, obrigado a todos. E vamos ao Mão na Massa, né? A tela tá tudo bem aí, na tela? Hein, Jéssica? Tá tudo certinho. Já estamos com sua apresentação na tela. Pessoal, bem-vindos, boa sorte para nós todos. Então, mais uma vez, agradeço o convite oficial, né? Especialmente a BIP, o sindicato local, toda Santa Catarina, todos os envolvidos aí. Muito obrigado pelo carinho, pelo convite. Espero aqui colaborar com vocês. Eu espero compartilhar coisas boas, conhecimentos, tá? Essa é a ideia. Lógico que eu vou falar de confeitaria, né? Foi a solicitação do presidente para que o sindicato também me pediu para conversar sobre confeitaria. Confeitaria realmente tem uma base muito grande. Comecei ajudando a lavar panela em confeitaria e tentei me desenvolver o máximo, né? Realmente me dediquei muito a essa área. Tem alguns livros de confeitaria premiados mundialmente e tal. E participei da Copa do Mundo no ano 2000, tive a felicidade de ser campeão das Américas, vice-campeão mundial. Então, tem uma história muito bonita de confeitaria e alguns livros, né? Então, só para lembrar essa tela aqui, que a confeitaria não começou hoje, né? Realmente, a confeitaria é algo muito especial, a confeitaria é emoção, é o último prato servido, é uma alegria enorme, eu sempre brinco, nunca vi alguém chorando comendo uma sobremesa, nunca vi alguém chorando comendo um doce. Se você analisar, a confeitaria, ela está nos momentos muito emocionais, do prazer, né? Seja um bolo de aniversário, um bolo de casamento, algo festivo, e o último prato a ser servido. E a gente tem aqui, ó, por volta de 4.000 a.C., já existia, né, algo de confeitaria no mundo. Eu não vou ler o texto aqui, lógico, mas é só para lembrar que confeitaria é algo muito tradicional, é algo muito forte,
e é uma emoção muito grande sempre, né, degustar doces, sobremesas, e é muito bacana entender um pouco dessa história. E eu começo sempre... A confeitaria, pessoal, é muito importante entender o conceito da confeitaria, tá? E o conceito, ele é universal, ele é básico. Mais de 30 países no mundo que eu tive a oportunidade de treinar, de aprender, de compartilhar, e sempre leio muito, né, em relação a isso. Você vai pegar a confeitaria da seguinte forma. Você vai pegar os tradicionais, as especialidades, né, como quindim, pudim, mousse, etc. Existe uma grande especialidade, mas o conceito universal, basicamente, é dividido em 3 grandes bases, tá? É importante entender isso. As bases são pão de ló, massa folhada, biscuit, massa de bomba, etc. Então, são grandes bases. Recheios e coberturas, né? E aí basta usar a criatividade, ser um chantilly, um creme patisserie, um doce de leite, uma ameixa, etc. E a cobertura, na verdade, da confeitaria, aí está o grande charme, né? O profissional, ele precisa treinar muito e, na verdade, é o seguinte, o que é a cobertura? É o acabamento final, é o toque do chefe, é a elegância, né? É passar o batom bem, é pintar o rosto muito legal. Então, assim, o acabamento é o charme da confeitaria. E a gente sabe que, para a maioria dos profissionais, a dificuldade é do acabamento. Então, a ideia que eu vou mostrar aqui, o conceito, vocês vão perceber produtos muito bem acabados. E acabamentos é uma técnica, você tem que repetir, a repetição leva à perfeição. Porque, mais uma vez, o conceito é bases, pão de ló, massa folhada, etc., é a base. O recheio eu vou escolher, e o acabamento, na verdade, é o grande charme, é o grande diferencial do profissional. E aqui, para resumir essa parte, a confeitaria ela é dividida da seguinte forma: pesos, medidas, transformado em arte culinária, né? Então, você pesa tudo, você mede tudo, e depois você dá seu toque profissional, você dá seu charme, você dá elegância, né? Que é o toque da cereja, é o toque final. Peso, medida, transformado em arte. Essa é a confeitaria. Agora, o que é importante entender, né? Isso é fundamental para o profissional que nos acompanha, para os empresários, tal. Pessoal, isso aqui é universal. O pão de ló aqui, pão de ló em Portugal, é pão de ló. Massa flora. É massa flora, uma massa italiana. A gente, no Brasil, conhece muito a tortinha de morango, torta de limão. Mas essa massa é universal. Eu vou mostrar para vocês aqui uma mesa, no final, algumas tortas aplicando essa massa flora. Hoje está na moda essa massa. E a massa folhada também, confeitaria, é uma massa básica, sensacional, de um valor agregado impressionante, que com a massa pronta você literalmente faz arte. Conceitos, muito valorizado, uma massa folhada bem feita é espetacular. A gente vai mostrar. Então, esse resumo, pão de ló, massa flora, massa folhada, massa de bomba, rocambole, massa de bolo, tudo isso são bases, né? A partir dessa base, eu transformo em arte final, em alto valor agregado. Esse é o grande conceito da confeitaria, tá? Não é diferente. Vocês podem pegar um livro aqui no Japão, na Inglaterra, em qualquer lugar, vocês vão perceber. As massas bases são as mesmas. O recheio em cada regional, em cada país, você acaba mudando alguma coisa, mas a base continua, mundialmente falando. A mesma coisa, pessoal, ocorre com os cremes, tá? Verifiquem. Chantilly é um creme universal, creme patisserie é um creme universal, o próprio creme manteiga, né, que é muito forte na França, em alguns países, o creme ganache, né, que é o creme de chocolate, chocolate branco, chocolate escuro, chocolate meio amargo. Percebam que, a partir das bases, a gente vai criando produto acabado, vai criando alternativas. Esse é o grande conceito da confeitaria. Então, o que eu sempre recomendo, né, para o profissional? Aprenda a fazer bem as bases. Um pão de ló bem feito, uma massa folhada bem feita, uma massa flora. Aprenda a fazer bem os recheios. Porque, na verdade, os dois, depois vocês vão acabar unificando recheio, cobertura e acabamento para se tornar um produto excelente. Né? Esse é o grande conceito da confeitaria. A palavra conceito eu vou usar muito. Vocês vão entender a importância do conceito. Né? Por exemplo, o bolo inglês, né, que é um bolo tradicional de padaria, é um bolo muito querido para chá, para café, em hotelaria, em padaria e a família em casa também.
que são os bolos que a gente chama de bolo caseiro, bolo tradicionais e tal. Isso é uma tradição inglesa, né? Muito. Tá. E eu estou falando muito rápido aqui, estou me dando até um toque. E tem razão. Obrigado, Fizão. Bolo inglês. Veja bem, o bolo inglês, só como base de orientação, tá? Eu falei muito de conceito. Conceito é muito importante. Então, assim, quando você pega um bolo inglês, você vai fazer uma massa básica de bolo inglês, tem uma fotinha aqui, ó, de um bolo simples. A partir desse momento, dessa massa básica pronta, eu posso misturar canela, mel, especiarias, e eu crio um bolo diferente, ou chocolate em gotas, depois eu posso cobrir com ganache. Então, de um bolo simples, de uma base de bolo simples, eu posso criar uma variedade. Na parte do bolo inglês, você percebe uma coisa, verifique essa foto com as frutas, completamente distribuída. Você mistura as frutas na massa e ela está completamente distribuída. Por que isso? O balanceamento do bolo inglês com frutas é diferente do bolo inglês padrão. O bolo inglês padrão vai muito líquido, vai muito leite, vai muito ovos. No caso do bolo inglês com frutas, basicamente ovos, muito pouco leite, ou às vezes nem coloca leite. É uma massa mais consistente, justamente para que ela possa segurar, né, e distribuir essa fruta. Você vê que ela é completamente uniforme. Quantas vezes eu já vi as pessoas fazerem bolo, né, com a massa muito líquida, você acrescenta frutas, a fruta vai todo para o fundo da forma, tá? Então, é importante uma massa especial para bolo de frutas. Apesar de ser uma massa mais consistente, como tem muita fruta, acaba sendo úmida, porque a própria fruta dá umidade. Maravilha. E aí nós temos bolos cremosos, né? Imagina, bolo de fubá cremoso, bolo de aipim cremoso. A diferença básica é que ele tem muito mais líquido, tá? Muito mais líquido. Você pode pôr queijo, colocar ricota, colocar coco, tá? Então, entender esses conceitos são simples, mas são muito importantes. Bolo inglês padrão, mistura o que você quer, usa a criatividade. Bolo de frutas, a massa é mais consistente, você distribui melhor as frutas não caem para o fundo da forma. Perceba que é uma fatia linda. O bolo cremoso, úmido, né? E quem não gosta de bolo cremoso, quem não gosta de bolo de aipim, bolo de milho, né? Bolo de queijo cremoso. E aí você também tem a alternativa das pré-misturas, né? Que hoje no mercado também é muito forte. Você basicamente bate, usa a criatividade e você tem um padrão constante. Mas é importante entender os três conceitos, né? Básico, frutas e cremosos. Muito bom. Pessoal, a mesma coisa acontece com o petit four. O que eu estou tentando passar para vocês, né? A história da confeitaria. Às vezes as pessoas não gostam da receita, acham complicado e tal. Do momento que você entende um conceito, fica muito mais fácil você entender. Então, eu falei das massas básicas, eu falei dos cremes básicos. E petit four. O que é petit four? Um pequeno bocado. Você coloca na boca, é pequeno. E ele tem três conceitos básicos, tá? Olha bem, você tem um petit four, sablé de saco. O que significa? Ele é pingado. Né? Olha a modelagem do bico que você usa. Você aplica, a forma que você aplica, o modelinho sai perfeito. Qual é o outro petit four? Chama sablé de mesa. É o corte, é a massa flora. Então, você faz a massa de preferência na mão, nunca em equipamento, para não pegar liga, né? Importante não pegar liga. Essa é uma receita universal, só para vocês terem uma ideia. O que é uma massa flora? E fácil de entender a receita. Chefe Luiz, acho que nós tivemos uma queda na conexão do chefe Luiz. Ele está em viagem, ele falou para a gente que ele está em viagem em Recife, diretamente da sua terra, mas que ele estaria ali fazendo o máximo para a gente, para passar o melhor conteúdo para a gente. Inclusive, preparou uma grande surpresa para todo o público que está assistindo ele. Então, nossa equipe técnica já está tentando contato novamente, colocá-lo na transmissão novamente. Em breve, ele já vai voltar aqui para a gente. Enquanto isso,
Ah, já fiquei sabendo que o chefe tá voltando. Tá voltando no contato ali com a gente. Mas não tem problema. Enquanto isso, enquanto o chefe restabelece ali o contato, eu vou aproveitar e citar aqui os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, né? Aqui a Abitrigo, a Bate, a Fiesc, a Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina, a Federação da Indústria do Estado do Rio Grande do Sul, que está marcando presença aqui, nos apoiando através do IEL, do SEBRAE, do SENAI, do SESI. Aí eu cito também a IRIX, JTI, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, o M. Dias Branco, Moinho Nordeste, Motasa, Orquídea, Philips Mall Brasil, Prática, Ramalhos. É muita gente boa que está aqui com a gente, prestigiando esse evento e apoiando, ajudando a fazer e acontecer, né? A realizar esse evento para vocês, tudo de forma gratuita. Chefe Luiz, você já me ouve? Eu sei que ele está aqui, eu vejo ele aqui na sala de transmissão. Eu não sei se ele consegue ainda me ouvir ou falar com a gente, mas ele acho que ele está pedindo uns minutinhos, né? Para logo ele vai falar com a gente. Mas não saia da sala, fique aí com a gente. Eu sei que ele preparou muitas novidades aí para vocês, muitas tendências. Ele falou que estava animadíssimo aqui, conversando comigo, falando sobre história, conceito. Conseguimos falar, chefe? Jéssica, é assim, eu infelizmente caí, mas estou voltando e vou tentar abrir no meu computador aqui, tá? Nesse momento estou no celular, estou aparecendo no celular? Estou no celular. Está aparecendo. Maravilha. E eu estou no computador aqui resgatando a apresentação. E é isso mesmo, eu estava falando de conceito, eu estava falando de tendência, principalmente de bases, né? Então, importante colocar isso. Eu falei das bases mundiais, né? Mostrei o recheio, as coberturas, eu estava falando dos bolos. E agora, quando caiu, eu estava falando de petit fours. Os petit fours do mundo são divididos Não tem problema. Ele está ajustando ali a conexão, né? A gente sabe que quem sabe, gente, a gente faz ao vivo. E quando é ao vivo é assim mesmo. Tem interferência, tem queda. Às vezes o tempo está ruim, interfere na internet. Ele estava ali em viagem, mas preparou um banquete que eu sei ali, tanto de informações quanto de produtos para mostrar na prática tudo aquilo que está sendo feito e está sendo falado. Eu vou aproveitar e agradecer a presença de várias pessoas que estão aqui com a gente, interagindo com a gente no chat. Tem o senhor Hamilton, a Maria Margarete, né? Agradecendo, citando, exaltando aqui o nosso chefe Luiz, a Ana Beatriz Freitas Belivo, falando, seja bem-vindo, chefe Luiz. Prazer aqui para a Dispropan, que está aqui participando também do ABIP pelo Brasil. O Pascoal Diniz, ele já jogou uma pergunta aqui. Pascoal, rapidinho, daqui a pouquinho o chefe Luiz ele volta e ele vai tirar todas as dúvidas. Continue enviando mensagens para a gente, continue enviando comentários, elogios, perguntas, porque eu sei que o nosso papo hoje ele vai render bastante aqui no nosso ABIP pelo Brasil. Jéssica, obrigado, voltando. Então, olha bem, eu falei do petit four pingado, que é feito num saco, né, o tradicional sablé. O petit four em cortes, que é uma massa flora feita em cortes, eu falei 1, 2, 3, 1 de açúcar, 2 de margarina ou manteiga e 3 de farinha. Você cria a massa flora, essa massa fica em geladeira uma semana, conforme demanda, você vai modelando e usando criatividade. E o outro petit four, que é o petit four de colher. Você prepara a massa, misturou, e com a própria colher você pode modelar. Então, esses são 3 conceitos, tá? E a mesma coisa, usa a criatividade. No branco, quer misturar cacau, cria opções maravilhosas, tá? Essa é a ideia do petit four. Isso ninguém esquece mais, tá? Massa pingada, massa cortada e massa feita com colher. Maravilha. E agora vamos falar um pouco de evolução, né? Para a gente entender o que está acontecendo, o que aconteceu nos últimos 10 anos. Eu acho que é muito importante a gente ter essa sensibilidade. Por quê? A confeitaria evoluiu, vem evoluindo muito, e às vezes a gente não tem o tempo de parar e olhar isso, né? Então, com essa apresentação, eu pude claramente perceber que realmente a confeitaria vem evoluindo bastante. Aí eu peguei alguns exemplos, né? Aqui, por exemplo, né? Olha um bolo feito nos anos 70. Eu lembro muito bem, dizer, rosa é para mulher, azul é para homem.
todos os bolos escritos. Feliz aniversário, I love you, Ocean, my love, tudo escrito, os bolos. Né? Quando você parte para a atualidade, né, foi o que eu preparei aqui na frente. Ó, isso eram nossos bolos que a gente fazia com a maior alegria do mundo nos anos 70, né? Depois, nos anos 80, todo mundo vai lembrar, foi uma febre, né? Lembra disso? Todo mundo usava, uma imagem, né? Isso foi muito forte, não só no Brasil, como no mundo inteiro. E aí, com o passar do tempo, os anos 90 começaram literalmente essa mudança de acabamento em bolos e tortas, tá? E olha bem, eu tenho uma foto aqui que eu resgatei, isso aqui, se eu não me engano, foi 89, 88, 90, não lembro exatamente, mas eu tive a felicidade, eu fui fazer um treinamento na Europa, e quando eu vim, eu peguei muito pesado nisso, muito pesado no conceito de mudança de acabamento de tortas. A gente usava, né, se pegar a foto dos anos 70, usava muito creme em volta da torta, muito colorido, açúcar colorido. E eu vi na Europa que isso realmente já tinha ultrapassado, que eles estavam com outra técnica, né, de fazer o bolo à torta. E esse aro embaixo, para vocês terem ideia, eu trouxe da Alemanha, né? Comecei a trazer uns aros da Alemanha para trazer para o Brasil e pedir para os fabricantes, né, desenvolverem no Brasil. E hoje, para minha felicidade, raramente eu realmente não vejo uma confeitaria no Brasil que não utilize aro. Essa história é muito interessante. Eu fui capa de revista, em várias revistas na época, e eu trouxe um conceito completamente inovador no Brasil, né? Esse uso de lateral, de retirar o excesso, você montar uma torta dentro de um aro que você padroniza o tamanho da torta, se é 1 quilo, é 1 quilo. Você pode aqui produzir 10 tortas de kiwi, 10 tortas de chocolate, 10 tortas de abacaxi, 10 tortas de morango. Você deixa tudo no aro, isso pronto na geladeira, já em aro pronto, em geladeira, e no outro dia você vai retirando e fazendo o acabamento. Então, isso foi uma mudança profunda na confeitaria no Brasil. Eu tenho muito orgulho de ter contribuído com isso, tá? Então, para quem tem dificuldade de fazer uma torta, um bolo, pessoal, utilize um aro, defina o tipo de recheio, né, da sua preferência, seja doce de leite, ameixa, morango, abacaxi, não importa. O que você mais gosta? Isso que é importante. O coco é maravilhoso. Então, use um recheio da sua preferência, ou da preferência do seu cliente, coloque a base no aro, né? Basicamente, colocou o recheio, um pão de ló no meio, você põe para gelar. E no outro dia, você finaliza a torta. E aí, o acabamento sempre é importante. Eu não gosto de excesso em cima. Um toque só para definir. Chocolate é chocolate, morango, kiwi, etc. Essa é a grande tendência, esse é o conceito. Né? E eu sou muito feliz por ter contribuído muito com isso. Né? E aí eu vou relembrar, né? É importante relembrar. Pessoal, há 10 anos atrás, 10 anos, lembra o brigadeiro? Eu fiz muito brigadeiro na minha vida, muito brigadeiro. O brigadeiro era isso, né? Nessa forminha branca. Com o passar do tempo, o brigadeiro virou o quê? Alto valor agregado, né? Observe, caixinhas, você dá presente de brigadeiro. Dia dos namorados, dia das mães, dia dos pais, dia da criança, não importa, você vai para casa com presente, usando um brigadeiro. A mesma coisa nos anos 90 surgiu um pesado no Brasil, e aí foi o chefe, com toda a honra, né, o Eric Jacano, veio para o Brasil, conheci ele nessa época, ele trouxe o conceito do petit gâteau. Na verdade, o que é petit gâteau? É um pequeno bolo. E aí, esse nome petit gâteau virou uma marca de um bolinho quente. Mas, na verdade, na Europa, eu fiz cursos vários de petit gâteau, são vários petit gâteaux. Mas no Brasil ficou gravado o petit gâteau, bolo quente. E hoje, você vê ele com doce de leite, você vê ele com geleia, você vê, acaba mudando bastante, mas esses produtos todos hoje estão no nosso menu, no nosso cardápio, no nosso dia a dia. Pessoal, brownie, eu lembro muito bem. Eu fui para a Alemanha, eu fui para alguns países. Eu queria fazer brownie no Brasil, ninguém não vendia brownie. As pessoas achavam pesada. Olha hoje o brownie, o que significa. Os cookies estão na moda. Né? Hoje você tem lojinhas no shopping, você tem no aeroporto lojas. O cookie fresquinho. O que é um cookie? É um biscoito. Lembra que eu falei do conceito de colher? Faz a massa, deixa na geladeira, corta no outro dia, põe no forno e vai assando o cookie quentinho.
O que eu falo sempre para o panificador? Pelo amor de Deus, você tem a matéria-prima, você tem um profissional, você tem um balcão, você tem tudo. Explorem isso, tá? Isso é alto valor agregado. E assim, mais uma vez, use uma embalagem bonita, simpática, e olha que muito bacana você ganhar um presente de uma caixinha com cookie, uma caixinha com brownie. São produtos que estão no nosso dia a dia, o consumidor já conhece isso. Pessoal, a mesma coisa com macarrão, né? O que significa macarrão? Isso é um produto feito com amêndoa, o recheio você pode ser muito criativo, né? Seja um ganache, um pistache, etc., uma geleia. É um produto maravilhoso. E aí, o que ocorre? De alto valor agregado. Por que alto valor agregado? Apesar de ser relativamente simples, ele é difícil de produzir por questão de cozimento. Foram muito baixo, né? Você tem que ter uma paciência, o acabamento, escolher um recheio legal. Mas quem consegue produzir um macarrão, você pode ter certeza, o alto valor agregado para o estabelecimento é muito grande. Aquela padaria produz um excelente macarrão. E por que não fazer? Aí fala, vou fazer, não acertei a primeira vez. Não tem problema, ocorre, faz a segunda. Mas o segredo maior, pessoal, está no cozimento do macarrão, tá? Foram bem quente, bem frio, para que ele possa ficar bem crocante. E o recheio, use criatividade. Pessoal, a mesma coisa com Manfis no Brasil. O que é um Manfis? É um pequeno bolo. Então, essa fotografia, ela fala muito, né? Você tem o chocolate amargo, com esse sabor muito especial. Você tem framboesa, amora, chocolate em gotas. Você tem a maçã picada. Então, de uma massa básica que eu mostrei, lembra o primeiro conceito? Falei, o bolo tradicional, o bolo com frutas. Basta misturar o que vocês literalmente gostam, o que o consumidor de vocês gostam. Não tenham medo de ser feliz. Façam um teste. A gente tem hábito de repetir sempre a mesma coisa e tem medo de mudar às vezes. As bases são universais. Mais uma vez eu falo para vocês, né? Um bolo, a massa base dele é um bolo. Mas se eu misturo uma amêndoa, se eu misturo uma framboesa, uma amora, esse bolo se transforma. Então, assim, eu estimulo vocês, não tenha medo. Chegue na padaria amanhã, cheio de vontade e energia, faça um bolinho desse diferente. Vocês vão lembrar bastante de mim, porque vocês vão vender muito. Maravilha. Pessoal, cupcake, a mesma coisa. A diferença básica, isso não cresce tanto, né? Ele não tem aquela cabeça tão grande como tem o muffin, ele basicamente é reto, que a massa é mais mole. E ele recebe um recheio depois de assado. É a diferença básica. Mas isso é muito lindo para uma festa de aniversário das crianças, um evento que você queira fazer, né? Fácil de embalar, levar para casa. É um produto espetacular, né? Depende do recheio que você usa. É úmido, gostoso, bem feito. A mesma coisa com verrines, né? O que é verrines? Olha, 2, 3 sabores, são mousses gelados, bem gelados, né? Com sabores especiais, que você coloca no copinho. Então, imagina você, um buffet de um evento, de um casamento, para 1.000 pessoas, 300 pessoas. Isso vai muito bem, porque você trabalha antecipado. Você faz, produz, põe em geladeira, no outro dia faz o acabamento e manda para a sua festa. Manda para a encomenda. Ou então, você coloca no balcão da padaria, coloca meia dúzia fresquinho. Vendeu, coloca mais meia dúzia. Você pode ter controle absoluto, não pode ter desperdício, não pode jogar doce fora. Hoje nós temos que pensar muito nisso, pessoal. Não dá para jogar morango, framboesa, nozes fora. Chocolate. Isso é nossa responsabilidade cuidar disso. Então, assim, faz 10, vendeu, faz mais 10, deixa na geladeira, finaliza. E durante todo o dia você tem produto fresco na vitrine. Essa é uma dica fundamental para vocês. Maravilha. Bem, nesse processo todo de evolução, né, já mostrei vários produtos que hoje fazem parte do nosso cardápio. Pode verificar, no Brasil inteiro você encontra. Eu estou no Recife, para vocês terem uma ideia. E ontem eu vi o Red em uma loja. Então, assim, pessoal, é Brasil inteiro. Isso já é um menu. O que é um Red, né? Você sabe, é americano, né? Ele tem esse sabor avermelhado, e você trabalha com frutas frescas. Né? E olha que espetáculo. Só que é um bolo de preferência que você usa ele realmente fresco. Sempre fresquinho. Né? Ele é um bolo que você pode preparar a base dele, montar com chantilly e usar frutas à vontade, e você tem uma sobremesa maravilhosa. Né? Maravilhosa. Esse é um produto maravilhoso. Um outro produto que vem evoluindo muito no Brasil, as pessoas adoram doce de leite, né? Realmente adoram doce de leite. E olha que simples.
churrozinho amarrado, uma massinha de pão de ló, você pode pôr canela na massinha do pão de ló, e você cria bolos tipo churros. O brasileiro adora. E uma coisa que eu aprendi, o que é o melhor bolo? É aquele que o consumidor mais gosta, né? Então, assim, o brasileiro adora isso. O que eu estou mostrando realmente é a preferência nacional. Isso, pois não. Pessoal, aqui o pessoal tá me dando uma dica. Luiz, pergunta se está todo mundo ouvindo, se está tudo tranquilo, está tudo bem aí? Tá tudo certinho, tá tudo maravilhoso. O único problema é que eu não estou conseguindo comer isso que eu estou vendo na tela. Você sabe que a minha alegria, a minha emoção e minha felicidade, eu quero chegar no Brasil inteiro. No mínimo, alguém ter testado fazer um bolo desse, tá? E colocar na vitrine. Chamar a família, degustar com os funcionários. São coisas relativamente simples, mas são muito criativas. E, mais uma vez, pessoal, cultura. Gostamos do doce de leite? Adoramos. E por que não fazer, né? O pão de ló, básico, você mistura canela, dá um acabamento. Nesse momento, dá vontade de degustar um doce de leite, uma fatia dessa com esse bolo. Maravilha. Perfeito. Pessoal, mais um produto que explodiu no Brasil, tá? Realmente muito forte, que é o nail cake, né? Que é o bolo pelado. É impressionante esse conceito. E, mais uma vez, se vocês analisarem a proposta aqui, é um pão de ló úmido, né? Você percebe, é um pão de ló bem úmido, é um creme maravilhoso, tem que ser fresco. Esse produto tem que produzir o pão de ló com antecedência e montar na hora que for servir. Ou montar um pouco antes, deixar gelar, depois se faz o acabamento. Então, é um produto que você tem que pôr na vitrine diariamente, né? Você não pode estocar 30 bolos que realmente você corre o risco de jogar fora, porque o creme é muito fresco, a fruta é muito fresca, né? Mas olha a criatividade aqui, ó, chocolate, morango, framboesa, abóbora. Faz um creme pâtisserie maravilhoso. E a dica que eu dou no creme pâtisserie, né? Misture um pouco de manteiga, pegue uma raspa de limão e usa com gema, né? Cozinha bem o produto, bem levezinho. É maravilhoso esse produto, é maravilhoso. Então, usem criatividade. E aqui não tem decoração. Pão de ló bem feito, um recheio maravilhoso, bastante fruta, bastante doce de leite, use criatividade. Esse produto é um sucesso no Brasil todo. E o que está explodindo? O que realmente explodiu agora? Vocês podem pesquisar na internet, vocês podem verificar. O Brasil está aí o maior sucesso no donut. É o maior sucesso. Eu moro na Granja Viana, em São Paulo. Na própria Granja Viana, abriram 2 lojas, 3 lojas. E eu passo indo para casa, final de semana, cheio de carro, comprando donut. Uma delivery e uma tem um ponto de venda vendendo donut, né? O que eu quero chamar a atenção aqui, panificador, meus queridos amigos, vocês já fazem isso. Vocês fazem o donut, que é a massa do sonho, é uma massinha um pouco mais leve, uma massa mais mole, né, cortada no meio, você vê que eu coloquei a foto para vocês entenderem isso aí. Recheia, doce de leite, ou se não quiser colocar recheio, não coloca. Mas olha a alegria e o acabamento, né, desse conceito todo. Outra coisa, coloquei uma embalagem lá, que está muito na moda, né? Você tem um logo da padaria, o consumidor pede 1, 2, 3 unidades, leva para casa com o teu logo da empresa, um doce maravilhoso. E o que eu tenho percebido, a criançada adora, Porque sempre que eu passo em frente às lojas, que tem realmente só donut, carros parados e muita criança. Então, eles estão usando esse momento emocional, aniversário, né, festas e tal, e a criançada adora. O que eu pergunto, pessoal, a padaria tem tudo. Tem a farinha, tem o profissional, tem a matéria-prima, tem a loja, o ponto de venda. O que nós vamos esperar para fazer donut? Monte uma loja, monte uma vitrine maravilhosa, 3, 4 sabores. Crie o hábito, já que está vendendo tanto. A própria mídia está mostrando no Brasil. Isso nos ajuda a doceira, ajuda a padaria, está divulgando. Por que nós vamos esperar? A padaria faz isso todo dia, né? Por que não fazer um lindo donut? Por que não explorar isso? Está na moda, é valorizado, a criançada está acompanhando, a mídia está mostrando. Vamos fazer uma linda vitrine de donut.
Perfeito. Pessoal, glaçagem, né? Vocês lembram que eu mostrei uma fotografia de um bolo dos anos 70, 80, e é o que está mudando, o que está acontecendo, o que está evoluindo. Observe o formato desses bolos, né? Nem todos eles são quadrados. Então, hoje, existem formas especiais, você monta o bolo na própria forma, e depois, no final, eu vou mostrar aqui ao vivo para vocês, que a gente montou alguns bolos. Na própria forma, você monta o bolo. Ele vai para a geladeira. Você retira da forma, faz o acabamento na hora, o bolo está pronto. Então, você pode, para cada sabor, 10 de chocolate, 10 de kiwi, 10 de avelã, 10 de morango, 10 de noz. Deixa tudo pré-pronto, bonitinho. E, para você servir ele fresquinho, né, durante todo o dia, você vai lá, retira, põe ele fresquinho na vitrine. Não temos mais a necessidade de colar 50 bolos numa vitrine. Esse bolo pode ficar velho. A gente precisa ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. Realmente não dá para jogar dinheiro fora. Isso aqui tem tempo, tem matéria-prima, tem energia, tem funcionário, tem custo fixo, tem um monte de coisa. E a gente tem que pensar dessa forma. A gente está falando de profissionais. Então, o processo hoje ele é fundamental. Ele é fundamental. Isso eu já falo há muito tempo, e ainda mais depois da Covid aí, mais ainda. Nós precisamos ter processos, nós precisamos antecipar as coisas. Deixa em geladeira de gaveta, eu falo isso há muito tempo. Produz 10, deixa em geladeira de gaveta. Você não tem a necessidade de colocar no ponto de venda. Só na hora do acabamento. Ou então, vendeu, você finaliza e põe no ponto de venda. O bolo tem que estar fresco sempre. É por isso que o consumidor volta. Não adianta você encher a vitrine com bolo, não vendeu, 3, 4 dias, fica velho. Não tem como ficar velho. Então, a dica é, se você vê hoje vitrines na Europa, você vê assim, ó, um bolo, aí lá atrás tem o outro, 1, 2 de cada. Isso é muito normal. Você põe 2 bolos de cada, não 10 de cada. O estoque tem que estar na geladeira, tem que estar nos bastidores. Vendeu, você vai e faz o acabamento e põe no ponto de venda. Eu dou um exemplo aqui. Eu sou muito amigo do pessoal da Ofna em São Paulo, né? Quem conhece a Ofna, quem não conhece, eu acho que tem que conhecer em São Paulo. Por que esse exemplo? Eu acho que eles têm umas 30 lojas em São Paulo. Tem a central de produção, lá no bairro do Socorro, conheço muito bem. Eles produzem, mandam para as lojas. Todas as lojas têm uma geladeira com gaveta, todos os produtos semi-acabados, e você vê a vitrine deles sempre muito bem arrumada. Vendeu o bolo de nozes, repõe o bolo de nozes. Vendeu o bolo de chocolate, repõe o bolo de chocolate. E são 30 lojas. Com muito respeito, com muito carinho, estão bilionários, são supervalorizados. O preço deles, realmente, o preço da Ofna é um preço especial, merecido. Mas eu só estou lembrando o conceito, né? Mais uma vez, eu quero aqui reforçar o conceito. Eles vendem muito. Se eles realmente não desenvolvessem um conceito claro, um processo, iam ter dificuldade. Como é que produz tanto bolo? Então, assim, produz, mais uma vez, monta bonitinho, deixa maravilhoso. Vendeu, finaliza, põe no ponto de venda. Esse é o grande charme da confeitaria, o bolo gelado, maravilhoso, gostoso. Mais uma vez, eu reforço, pessoal, em casa, quando sobra um pedaço de bolo, perceba no outro dia o sabor desse bolo. Muito, muito mais saboroso, muito mais úmido. A concentração de sabor, o aroma, muito mais saboroso. Não é diferente quando você monta um bolo, deixa ele geladinho na geladeira, finaliza e põe no ponto de venda. O consumidor levou para casa, ele vai estar úmido, vai estar aquela explosão de sabor. Se é chocolate, se é noz, se é avelã, né? Então, eu só reforço o seguinte, preste atenção no conceito. Não é chegar, cortar pão de ló, rechear, cobrir, pôr no ponto de venda. Isso já foi, a gente está aprendendo, a gente está evoluindo, né? Deixa o pão de ló pronto, recheou, deixa prontinho na geladeira, no outro dia eu vou soltando ele geladinho, finalizando, eu tenho todo o controle, eu não jogo fora. E se eu estou falando de bolo, a mesma coisa cabe para doces, tá? A mesma coisa para o doce. Então, essa é uma dica muito importante para vocês. Essa fotografia aqui eu fiz na Alemanha, né? Essa aqui foi um trabalho, essa antes, eu vou voltar aqui. Isso aqui é um trabalho que eu realizei, mas aqui
eu tive na IBA e documentei. Se vocês perceberem, o conceito é o mesmo, né? O conceito de glaçagem, o conceito de acabamento. Perceba que não tem nada escrito, né? O que define aqui? Se ele é morango, se ele é chocolate branco, se ele é avelã, se ele é manga. É um conceito claro, né? Você vê o visual, o acabamento e a definição de sabores. Se ele é várias frutas, você põe, você identifica em cima. Bolos pequenos, né? Porque o bolo não pode ser muito grande, se leva muito grande para casa, sobrou, fica velho. Né? Então, o consumidor volta a comprar no outro dia. E uma outra coisa que eu vou passar para vocês, que eu aprendi muito isso, tá? O que eu percebi? Eu fiquei algumas vezes na Europa, na casa de amigos. Eles vão, consumidor, eles vão na padaria, eles compram uma torta dessa e eles servem no jantar. Agora, por que eu estou falando isso? Porque se esse bolo for escrito, feliz aniversário, parabéns, as pessoas não vão comprar. Então, assim, o conceito de bolos não é só para aniversário. Isso é uma sobremesa. Uma sobremesa maravilhosa de nozes, uma sobremesa maravilhosa de morango, de chocolate. Eu ponho na minha geladeira em casa, na hora do jantar, do almoço, vou lá fatiar e vou degustar. Se eu for escrever em tudo, todo mundo não faz aniversário todo dia, e aí um monte de bolo eu vou ter que jogar fora. Então, tá essa dica, pessoal, presta atenção. Bolo simples, muito saboroso, muito gostoso, né? Aí, uma coisa que eu vou falar, né? Por exemplo, às vezes tem regional que tem os bolos típicos das regionais, né? Que são tradicionais e tal. Não tem problema, quer dizer, quer dar um acabamento naquele bolo que é tradicional, um acabamento moderno, você põe, mantém o recheio, né? Só dá uma releitura bacana nele, um acabamento mais delicado, mais fino. Porque a base, o recheio, pessoal, basta usar a criatividade. Aqui nós estamos falando da roupagem, do acabamento, né, da fineza, da leveza, do aspecto do bolo, né, e várias cores, vários sabores diferentes. Quantas vezes eu vejo a padaria fazer 15, 20 bolos com o mesmo sabor? Nós somos consumidores também. E a gente quer realmente, degustar um bolo de morango, um bolo de chocolate, um bolo de kiwi, um bolo de noz, um bolo de folhado. Então, ter um de cada, uma variedade, eu tenho isso como opção para o meu consumidor. E eu quero que ele volte, né? Ele é a minha sobrevivência. Então, tá essa dica em relação a bolos. Bem, o que aconteceu e está acontecendo? Isso é um estudo que eu tenho feito profundo nesses últimos 4, 5 anos. Isso é muito forte, tá? Isso é muito forte. Mais uma vez, o que eu tento fazer, né? Até para quebrar tabus. Perceba que o pão de ló, que está aí, glaçagem, né? É um pão de ló. Eu cobri esse pão de ló, ou massa flora, dei o acabamento, né? Tudo parte de um pão de ló básico, de chocolate, de noz, de amêndoa, etc. E se é chocolate, se é morango, se é um chocolate amargo, né? Eu vou definir. O que está na moda muito, muito forte, né? Esse acabamento. Outra coisa que mudou muito, não é só no Brasil. Uma vez eu tive a felicidade, antes da Covid, fiz uma viagem aí, Ásia, Alemanha, fui para China, da China que é Ásia, lógico, mas eu tive em Taiwan e depois na China. Estados Unidos, eu tinha vindo da feira também, tive vários países da Europa, Portugal, Espanha. O que eu percebi? Olha uma coisa interessante. No Brasil, a gente vende muita bomba de chocolate, a gente gosta muito, né? Que é essa foto do lado esquerdo aqui, ó, bomba de... Basicamente, a gente fazia chocolate, caramelo e branco. Tudo bem, a massa é universal, a massa é a mesma. Mas olha o que mudou. A bomba colorida, com pistache, com chocolate, com avelã, com doce de leite. E olha a caixinha na última foto, né? Onde eu posso fazer um festival de bombas, de eclair na padaria, e olha o que eu posso servir. Eu posso decorar, eu posso brincar, eu posso dar alegria na bomba. Não é mais fondant como antigamente. Né? Eu tenho essa oportunidade de ser criativo com a massa de eclair que a gente está fazendo um modelo. Pessoal, a mesma coisa está ocorrendo com massa flora, que é uma massa universal de confeitaria. A gente no Brasil usa muita tortinha de morango, tortinha de limão, mas não é só isso. A variedade que você pode fazer com essa massa, ela é uma base.
Eu posso rechear com maçãs e creme canela, com farofa em cima. Eu posso fazer um creme especial com framboesa, com amora. Não tenham medo, não é só morango. Morango no Brasil nós adoramos, morango vende bem. Mas, olha bem, eu tenho mais opções, eu posso oferecer mais opções para o meu cliente. Posso fazer uma verdinha kiwi, maracujá amarelo, né? Frutas vermelhas, morango, etc. Eu ofereço um cardápio com uma pequena massa, que está na geladeira, guardadinha. Vou lá, abro a massa, você pode ver a foto, e após ela assada, eu faço o acabamento. Ou então, eu posso preparar essa massa, deixar 30 massas assadas, tudo prontinha. Como é uma massa crocante, não tem problema, porque quando ela recebe o recheio, ela vai ficar um pouco mais mole, natural. E eu posso antecipar, eu posso ter essa massa pronta. Hoje, em minha padaria, eu posso colocar 5 tortas de noz, 5 tortas de maçã, 5 tortas de banana, 5 tortas de chocolate. A massa base está pronta. Eu preciso pensar em processo, eu preciso pensar em facilidade, em padronização. Seja a torta grande ou pequena, né? Você vê que tem foto da tortinha tortelete pequena, com amora. Mais uma vez, assim, o que nós precisamos fazer é quebrar tabus, não ter medo, porque essas massas vocês já fazem. Ei, chefe. Alô, chefe Luiz? Eu acho que nós tivemos uma queda na conexão do chefe novamente. Mas não vamos desistir. A gente vai voltar com ele aqui para a transmissão ao vivo. Já estamos fazendo contato para que ele continue a nos ensinar e também a responder todas as perguntas. Chefe, você está de volta? Você consegue me ouvir? Agora sim, caí de Maravilha. novo. Caiu, não tem problema não. Vamos voltar. Caí de novo para ter emoção, mas o que eu estou adorando é tudo que está acompanhando. Pessoal, muito obrigado. A casa está cheia, está lotada. Isso nos dá uma energia muito grande, tá? Muito obrigado. Verdade. Falta pouquinha coisa para finalizar a teoria, mas assim, vocês vão ganhar um prêmio, porque eu vou mostrar ao vivo esse produto que eu estou mostrando aqui, tá? Não é só no papel. Eu quero mostrar para vocês. Então, me acompanhem com muito carinho. Ok, vamos ver, voltamos aqui. Pede alguns minutos. Mas está muito bom, está tudo muito bom, a gente está gostando muito. Enquanto isso, eu peço para o pessoal para ir mandando as perguntas, mandar os comentários, porque logo que o chefe Luiz ele encerrar a sua apresentação aqui e também mostrar essa surpresa, né? Que eu tenho certeza que é uma surpresa muito saborosa aqui para gente. A gente vai solucionar todas essas dúvidas, vamos ler os comentários, os elogios. Eu agradeço a participação de vocês. Aproveito e agradeço a ABIP, né, por estar nos proporcionando esse evento tão cheio de conteúdo, assim como os nossos anfitriões, os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Muito obrigada por vocês proporcionar esse momento de tanta troca de experiência, de tanta alegria também para nós, né, poder compartilhar, nos conectar e nos integrar com todo o setor de panificação e confeitaria. O chefe Luiz, ele já está voltando, ele volta em breve e vou entrar aqui para a gente ver quem está aqui nos assistindo, quem está participando dessa conversa aqui com a gente. Tem aqui o Hamilton, o Pascoal Diniz está participando bastante aqui com a gente. Obrigada, Pascoal. O Augusto, grande Augusto, da revista Panificação Brasileira. Elias, Marisa. Gente, é muita gente. Rita. A Ritinha, daqui a pouco ela entra, viu, gente? Então, já fica aqui na sala, porque tem palestra, né? O chefe Luiz já está voltando e logo em seguida Rita Gonçalves vai trazer várias novidades aí para vocês, tudo sobre rede social, sobre Instagram, como você pode potencializar as suas vendas ali no Instagram. Então fica com a gente porque tem muita coisa boa chegando ainda aí pelo ABIP pelo Brasil.
Vamos ver. Ângelo chegou aqui também no nosso bate-papo, já está interagindo. Daqui a pouco eu vou passar algumas perguntas aqui para o chefe Luiz. Eu sei que tem bastante. Alex Melo, muito bom. Michele, Nivaldo, Cláudio Silva, Diogo de Oliveira. É isso aí, Cláudio. O Diogo botou, caiu, mas caiu, levanta. É isso aí. É ao vivo, Maravilha. né? A gente sabe, é assim mesmo, Pessoal, né, chefe? levantamos. Olha bem, Maravilha, então vamos continuar. eu estava falando de mil folhas, né? Que é uma massa folhada tradicional. Eu adoro dar dicas, eu adoro dar, na verdade, assim, essas informações simples. O maior segredo do folhado é o cozimento dele, tá? Pelo amor de Deus, faça um cozimento, deixa a massa bem crocante, tá? Não tenham medo de assar a massa folhada. Ela tem que ficar seca, literalmente seca. Abre a porta do forno, deixa sair a umidade, porque depois você vai aplicar um recheio cremoso. E essa massa tem que continuar crocante. Então, preste atenção na hora de montar o mil-folha. E aí, fazer ele redondo hoje, né? Hoje tem vários formatos, é isso que eu vou mostrar. E assim, fechando o assunto de eclair. Vejam a modelagem desse produto. Vejam a roupagem nova que ele ganhou. Olha que espetáculo. Pessoal, estimula vocês. Façam um festival de eclair na padaria de vocês. Faça um festival, faça um teste. Toda padaria faz uma eclair, ou a bomba, como você quer chamar, né? E olha que coisa linda. Não tenham medo de inovar, de mudar. Hoje o mundo mudou, tudo mudou. E isso é uma mudança espetacular. Vamos usar a nossa criatividade. A mesma coisa eu falei da massa flora, né? A gente basicamente usava uma tortinha de morango. E olha o que você pode fazer. Mais uma vez, deixa a massa pronta. No final de semana, você pode trabalhar antecipado, monta um festivalzinho de tortinhas, né, com sabores, frutas maravilhosas, faz um creme maravilhoso de patisserie ou chocolate, né, a ideia está aí, mas é importante vocês realmente colocarem em prática isso. E olha assim, se ela for maior, né, se ela for maior, olha o acabamento que você pode fazer, né, realmente assim, é uma linda, né, o cliente não dá para entrar numa padaria sem levar um produto desse. E a mil folhas, que eu falei, né, da tradicional mil folhas, o que a gente fez, né, com a roupagem da mil folhas? Mais uma vez, pessoal, adora doce de leite? Faz com doce de leite, faz com avelã, faz com pistache, faz com fruta vermelha. Usem criatividade, acabou o tabu, né? Quem disse que a mil folha tem que ser só com açúcar e creme? Pode ser, né? Uma outra tendência que tem ocorrido muito simpática, vocês podem brincar isso com aniversário, com eventos, né? É um próprio bolo, é o conceito do bolo pelado. Na verdade, você pode fazer com massa flora, com massa pão de ló. Isso você pode fazer no papelão, no pão de ló, depois você faz esse corte. E você pode criar várias opções de datas festivas, de aniversário. Uma coisa tão simples, tão delicada, tão bonita. Vamos usar a criatividade. Esse aqui, essa fotografia, é para reforçar tudo que eu falo, tá? Eu já deixo ela até por último, para vocês terem uma ideia. Qual que é a mensagem aqui? Seja uma verrine, seja um bolo, seja uma torta, etc. Auxiliar, ela está pegando de uma geladeira, de gaveta, mais uma vez, geladeira e gaveta é importante, tanto é que eu coloquei uma foto grande aqui, ó. A gaveta, você pode estocar e deixar tudo em geladeira. A menina está retirando e o chefe está fazendo um acabamento. Isso vai para a vitrine. O lado Tá complicadinho, né?
Finalizar aqui, Luiz. Tá emocionante, mas nós não vamos dar moleza, não. Nós vamos levantar, nós vamos para cima. Como só falta um slide, eu não sei se o celular mostra aqui. Ó, será que dá para mostrar os celulares? Vamos tentar. Ó, para finalizar, o que eu quero passar aqui de mensagem, tá? Veja assim, olha, a quantidade de recheio e de doces, você pode verificar, é 4, 5 doces de cada sabor na vitrine. Ó, de cada sabor, 4, 5 doces. Não é necessário colocar uma vitrine inteira do mesmo sabor. Né? O charme é dessa cor. Sabe o colorido, o individual. Deixa o estoque na geladeira lá dentro. Outra coisa, pessoal, veja o empratado. Veja o empratado. Olha que espetáculo. Você pode pegar um doce de uma vitrine, empratar e servir. O valor agregado é altíssimo. Se ele está valendo R$ 5 na vitrine, ele vai falar, olha, vale no prato 10, 15. É o mesmo doce. Esse charme todo, né? Para servir quando a pessoa está jantando, almoçando. Usar essa criatividade. O doce é o mesmo, basta dar uma cara nova, empratar ele, é espetacular. Maravilha. E aqui eu acho que fecha, né? Essa parte aqui fecha. Eu quero fazer um resumo geral e quero mostrar a mesa agora, né? Nós falamos um pouco da história. 4.000 antes de Cristo, a gente já sabia, começou a confeitaria do mundo. Aí você percebe as bases mundiais, né? Todas as bases são mundiais. A eclair, massa fora, massa folhada, são tudo bases. Aí você vê uma evolução muito grande. Recheios, coberturas. Aí depois você começa a ver o processo de evolução de acabamento, né? Eu mostrei no bolo nos anos 70, anos 80, anos 90 e hoje. Olha que mudou, impressionante. Uma outra coisa que consolidou, eu tenho certeza para vocês. Pessoal, brownie, muffin, macarrão, a variedade de produtos que a gente colocou no nosso cardápio sem perceber, mas hoje é uma realidade. O Brasil inteiro está fazendo. Maravilha. Depois de tudo isso, eu falei das 3 modas tendência enorme, né? A mil folhas, vários sabores, a massa flora sendo explorada de várias cores de recheio, e falei também da eclair. E finalizo com as tortas. O que eu tenho na mesa aqui é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês na câmera do celular. Eu estou aqui com o pessoal me ajudando, a gente tem a bandejinha aqui na mesa linda, a gente vai mostrar para vocês, tá? Esses produtos acabados, e eu vou falando das massas básicas, tá? Para vocês terem uma ideia de cada modelo desse, qual foi a massa básica que eu usei, porque, na verdade, é a massa que vocês já usam todo dia. Vamos lá? Vamos lá. Pessoal, essa é a massa flora. Observe, massa flora de chocolate. Está ouvindo bem? Está ouvindo bem? Estamos ouvindo perfeitamente, chefe Luiz. Pode tocar. Espetáculo. Agora eu quero passar vontade para vocês. Sabe que vontade, emoção? Vou mostrar os produtos. Olha, uma torta Paris com massa flora de chocolate. E dentro, no meio, como surpresa, tem uma geleia da massa, tá? Torta Paris, chocolate e geleia da massa. E assim, olha, aqui, ó, você perceba que já tem a massa, né? Um corante natural, vermelhinha, para identificar, tem uma geleia de fruta vermelha, o acabamento já é diferenciado. Na outra base, você percebe que tem uma cobertura de um mousse de chocolate, né? É uma torta Paris, mas ela tem em cima o acabamento com mousse de chocolate. Espetacular. A massa já é branca, é tradicional. Do outro lado, eu tenho aqui, olha que espetáculo, tá? Uma pera ao vinho. Uma pera ao vinho, um creme de vinho. E amêndoas em lasca. E observe a cor da massa da lateral, né, para combinar com a pera. Olha que sobremesa incrível. Quer dizer, a padaria pode fazer tranquilamente. Tá? Essa aqui, olha, mais uma aqui, quero mostrar. Você tem a opção da massa escura ou da massa branca, né? Olha o acabamento, a perfeição dessa massa, né? Vai o moranguinho aqui para identificar lindo.
Perfeito. Muito bom. Eu falei da Mil Folhas, né? Dizer Mil Folhas, pessoal, usa criatividade. O importante é isso aqui, ó, massa bem crocante. Eu vou provocar vocês aqui uma coisa. Vamos ver se essa massa está crocante, tá? Ó. Quando eu falo de crocância, é isso, tá? A massa tem que estar crocante, porque o recheio é maravilhoso. Essa crocância dá uma combinação perfeita. Maravilha. Aí nós vamos também nas eclairs, né? Lembra que eu falei das eclairs? Ó, pistache. A massa de bomba, pessoal, massa de bomba, né? Ó, vocês fazem massa de bomba. Recheio pistache. Olha o acabamento. Lindo, lindo, lindo o eclair, né? Lindo. Geleia de uva com chocolate, tá? Um creme de uva, uma geleia de uva misturado num creme pâtisserie com chocolate. Olha que acabamento espetacular. Eu falei da tendência, né? Maravilha. Vamos ver. Essa aqui, ó, coloca um pouco de creme de vinho cozido, tá? Um creme pâtisserie com vinho reduzido, para dar um toque especial. E olha que eclair maravilhosa, né? Coisa linda, criativa. Se quer brincar na Páscoa, né? Olha bem, na Páscoa, coelhinhos da Páscoa. Aqui tem chocolate meio amargo, chocolate ao leite, use criatividade. Mas o próprio desenho, ó, né? Cola com chocolate, colocou aqui. Olha que espetáculo. Você já faz todo dia essa massa. Use criatividade. Olha, agora na Páscoa, explorem bastante. Não é lindo essa? Olha, eclair, linda, linda, linda. Espetacular. Aí vamos aqui. Pessoal, eu falei do conceito da torta, né? Anos 70, anos 80, a gente adorava escrever, até brinco, né? Parabéns, feliz aniversário, love you, mamãe, oxente, my love. Não se escreve mais em bolo, porque você escreve 30 bolos escritos, parabéns, feliz aniversário, todo mundo, ninguém faz aniversário todo dia, vai sobrar um monte de bolo. Então, o conceito moderno, trabalhar antecipado sempre, foi o que eu falei, trabalho antecipado, e a finalização, o toque, a cereja, no finalzinho. Aqui, ó, tudo que eu mostrei de foto, vou mostrar ao vivo, tá? Importante colocar, se é framboesa, se é morango, se é fruta vermelha, olha a identificação do prato, da torta, né? O modelo, o visual, a modernidade, a roupagem nova, a evolução. E uma simples torta gelada. Isso aqui é um mousse de frutas vermelhas. A mesma coisa com chocolate meio amargo. Tá vendo? Chocolate meio amargo. Sempre utilize matéria-prima de primeiríssima qualidade. Aí tem o mousse crocante. Sempre utilize uma surpresa, o crocante no meio, na hora que você parte, você tem que sentir essa combinação. Pistache, né? Se você quer fazer algo mais exótico, olha, pistache. Muito bonito, muito criativo. Uma torta de maracujá, ó, dizer, a própria identificação do acabamento, do tamanho, do capricho, né? Linda, linda torta. Tudo pequena para que você, mais uma vez, isso aqui é uma sobremesa. Eu posso levar todo dia para casa, para a família. Olha essa cocô, o vinho, né? Reduz um pouco de vinho, coloca um pouquinho de açúcar se necessário, depois misturando um creme, uma torta de vinho, uma torta de uva. Linda torta. Dá uma geral aqui, Laís, só para a gente finalizar. Fantástico. Ok. Pessoal, é muita alegria, é muita satisfação. Nós preparamos isso aqui para vocês. Eu agradeço muito o respeito, o carinho, casa cheia, vocês prestando atenção. Eu não sou dono da verdade, mas eu tento aprender para que eu possa compartilhar sempre. Tá? Minha maior satisfação é poder compartilhar com vocês. Vocês podem ter certeza disso. Eu vou ficar muito feliz se durante uma hora que eu fiquei aqui,
Se eu conseguir passar uma mensagem positiva, uma dica importante, ficar muito feliz. De coração, muito obrigado. Muito obrigado. Chefe, que aula! Mas eu quero saber quando que eu não vou falar isso para você, porque toda vez que eu tenho encontro, que a gente tem a oportunidade de estar junto, eu só consigo falar que aula, que mestre, que maravilhoso. É sempre bom, assim, e a forma como que você coloca, eu acredito que quem está aqui nos assistindo e pelo que eu tenho constatado aqui no nosso chat, é a sua generosidade, né? A sua competência, apesar de ter tantos títulos aí, ser tão sábio, tão competente naquilo que você faz, mesmo assim você tem uma generosidade ali para compartilhar, para dar dicas, para passar o conhecimento. Então, muito obrigada. Tem muita gente aqui comentando, eu gostaria, se você me permite, de passar alguns comentários e perguntas. Pode? Prazer enorme, por favor. Então, vamos lá. Vamos lá. A Ana Beatriz de Freitas, ela fala: Luiz Farias, seja bem-vindo, prazer. Nós do grupo aqui Dispropan assistir você. A Maria Margarete Brandi, ela fala: caríssimo Luiz Farias, como é bom ter a oportunidade de aprender com você. Camila Von Soares, que satisfação ouvir chefe Luiz Farias. A Rita Gonçalves, muito bom, adoro o chefe Luiz Farias. Márcia Regina da Oliveira de Silva, quantas delícias! A Márcia está aqui se declarando, como é bom que ela está aqui, não sabe o que faz com tantas delícias que ela está vendo na telinha. Quer comer tudo, Marcinha. Nosso presidente Lázaro também comentou: fantástico o conhecimento do chefe Luiz Farias, ricos detalhes, e principalmente falando do ponto de vendas, né? A Ana também falou que é muita emoção ter você, muita vontade de degustar aquilo que você mostrou. A Dalva Negreiro, chefe Luiz, sempre com muitas inspirações. E é isso, você sempre tem nos inspirado. Mas eu gostaria também de passar algumas perguntas para você, chefe. Eu sei que o nosso tempo aqui está apertado, o seu também, mas eu queria compartilhar aqui algumas perguntas, algumas dúvidas dos nossos participantes. O Alex Melo, por exemplo, ele pergunta: chefe, qual recheio ou combinação de sabores que não está entre os chamados sabores tradicionais, mas que o senhor vê como um potencial de venda? Olha, primeiro, muito obrigado por elogios. Eu mereço tanto, agradeço demais. Uma satisfação muito grande sempre compartilhar com vocês. Fico muito feliz e não tenha dúvida, não tem como não ficar emocionado, né? Não tem como, é muito carinho. Pessoal, eu vou sentar aqui no computador. Eu estou com dois equipamentos aqui. Recebi um apoio muito grande aqui da turma. Baixar um pouquinho, né? Deu um pouquinho de eco. Isso. Voltou? Está na tela. Talvez porque tenham dois telefones, deu uma pequena interferência aqui no nosso áudio. Mas, chefe Luiz, eu preciso que você desbloqueie o seu microfone para a gente te ouvir melhor. Perfeito agora, né? Vamos lá. Voltou? Pessoal, a gente está aqui, como caiu, o celular e está com o computador, tá? Porque a gente não quis perder de forma nenhuma. Recheio não tradicional. Então, assim, o primeiro foi a pergunta de recheios não tradicionais, né? Você sabe, eu vou contar para vocês. Eu estava numa Copa do Mundo no ano 2000 na Europa. E tinha um chefe muito renomado lá, realmente uma fera. E eu perguntei para ele: chefe, qual é a melhor confeitaria do mundo? Ele falou: aquela que você mais gosta. Né? Olha a resposta de um mestre, né? Aquela que você mais gosta. Então, com isso, me fez refletir o seguinte:
Se você pega os recheios, a maioria são básicos, tá? Se você pega de confeitaria, o chantilly, o creme doce de leite, o creme manteiga, o creme patisserie, são grandes bases. Na verdade, os grandes são grandes bases. Aí começa a surgir um toque, né? Pistache, avelã, misturas mais exóticas, chocolate meio amargo, chocolate ao leite. O que eu acho, por uma resposta dessa, sinceramente, quem manda é o consumidor. Eu acho que a gente tem a criatividade, a gente tem um conhecimento. Eu gosto muito de compartilhar com as pessoas próximas. Faz um recheio, coloca avelã, sempre licores, eu adoro usar licores nos recheios, porque dá um diferencial. Durante o processo de degustação, a explosão de sabor é muito grande. Então, na Europa se usa muito licores, principalmente na Itália, França, e alguns países que eu aprendi muito, eles adoram usar licores. Então, assim, pega aquele creme que você mais gosta, seja de avelã, seja de um creme patisserie, dá um toque de licor, dá um acabamento, mistura alguma coisa diferente. Outra coisa é o seguinte, a gente tem hábito, às vezes, aqui no Brasil, de colocar só um recheio numa torta. E eu percebi lá fora, não. Eu ponho um recheio mais consistente, por exemplo, uma pasta de avelã. E eu faço um recheio mais suave em cima. A combinação de textura tem sido muito grande agora. Uma outra dica, eu não uso mais só uma massa de pão de ló. Eu posso colocar um biscuit na base e colocar outra massa. Eu tenho uma combinação perfeita de texturas, cores e sabores. Eu espero que isso te ajude, mas não tenham medo de fazer, de criar e testar. E testa com quem você está mais próximo, né? E aí você define realmente o que é melhor para você e para o seu cliente. Perfeito, chefe Luiz. Ângelo, está aqui, ó. O processo de ultracongelamento pode ser utilizado na produção de pão de ló? O seu Ângelo, é seu Ângelo, não é isso? Isso, Ângelo Souza, nossa, isso. O seu Ângelo é um mestre, né? É uma referência nacional, mundial, uma pessoa que eu admiro muito, tem um grande conhecimento. Mas, assim, rapidamente eu quero contar uma história. Eu estava em 1989, 90 na Itália. E eu com o Ângelo, nós entramos numa produção de ultracongelamento naquela época, que eu fui fazer curso, treinamento de ultracongelamento. Estou falando de 89, 90, tá? E lancei um livro aí, quem quiser baixar é www.chefluisfarias.com. Tem um livro aí na internet de ultracongelamento, tá? Quem quiser baixar, tem tudo lá, inclusive a participação do Ângelo. 1989, estou na Itália, entramos numa confeitaria enorme, famosa lá, e eu tive a coragem, eu não sei dizer como, eu já não faria isso com minha experiência, mas na época eu era muito novinho, eu pedi pão de ló, coloquei na mesa uns 10, 15 bolos, eu não lembro, e eu decorei ao vivo umas 10, 15 tortas. O Anjo sabe disso, ele pode confirmar. E fiz um acabamento. Então, assim, qual é o segredo de congelar, tá? O congelamento de tortas. Normalmente, assim, uma torta recheada, ela é muito grossa, ela é muito alta. Então, o que na Europa eles fazem? Que eu aprendi também isso, tá? Por exemplo, você vai congelar uma torta de mousse. Não congele a torta inteira. Não congele a torta inteira, que vai demorar muito, ela é muito alta. Então, o que eles fazem? Dividem em três o mousse, né, baixinho, 3 placas de mousse. Ultra congelou, 30 minutos. Depois você pega esse mousse ultra congelado e com a base de biscuit ou pão de ló, você põe um em cima do outro. Então, olha a técnica. Peguei o mousse, né, fininho, uma placa, congelei ele fininho, os três mousses. Eu pego um biscuit, eu coloco um em cima do outro, eu posso pôr uma geleia da massa e colar um em cima do outro. Eu tenho essa torta ultra congelada, maravilhosa. E o acabamento, vai por um ponto de venda, eu faço o acabamento. Então, tanto é que eu fiz esse livro para ajudar nisso, né? Porque muita gente, não é pegar a torta inteira, congelar, ficar 1h30 lá no ultracongelador. Se tem um processo tão rápido, 3 disquinhos, congela separado, tirou, congela rapidamente um em cima do outro, você tem uma torta ultra congelada perfeita. Perfeito. Vamos lá, tem mais perguntas para o senhor, chefe. Vamos lá.
O Pascoal Diniz, ele pergunta, chefe, existe a possibilidade de trabalharmos esses produtos em padarias com um público com menor poder aquisitivo? Porque quando a gente vê algo tão bonito, igual o senhor mostrou, né? É super pertinente a pergunta do Pascoal. A gente consegue, tem maneiras aí para apresentar algo bonito, mas também que seja viável para o panificador, para o confeiteiro. Então, o Pascoal, ele tem toda a razão, uma linda pergunta, e parabéns, obrigado. Deixa eu te falar uma coisa. Se o Pascoal faz confeitaria, ele faz massa de bomba. Se ele faz massa de bomba, ele faz recheio. E se ele faz recheio, ele tem chocolate lá também. O que muda aqui? Absolutamente nada. É só a roupagem, é o acabamento, entendeu? É só isso que muda, né? Quando eu peguei uma eclair, eu vou mostrar aqui, ó. Eu tenho uma massa de eclair normal. Aqui tem um recheio maravilhoso, tá? Tem um recheio maravilhoso. Isso ele tem a farinha, ele tem a gordura, ele tem tudo lá, ele faz o creme. Ele vai pingar essa eclair e ele vai fazer um acabamento que ele tem chocolate lá. E ele vai colocar em cima dessa eclair e ele vai criar um doce espetacular. Não importa o bairro, não importa. Classe média, alta, não existe... isso aqui é emoção e fazer bem feito. Nós estamos fazendo um processo. A massa de eclair, eu posso assar ela e deixar pronta. Eu vou fazer meia dúzia com um creme maravilhoso e faço um acabamento bonito. O que está ocorrendo aqui é montagem, é acabamento diferenciado. As bases são as mesmas. E toda padaria tem farinha, tem açúcar, margarina, sal, e toda padaria tem chocolate. Então, é o capricho na hora de montar, né? Eu vou aproveitar a mesma coisa, me vê aí uma tortelete de frutas, de morango, qualquer um, só para também, mais uma vez, provocar no bom sentido, né? Pessoal, massa flora, né? Tortinha de morango, todo mundo faz tortinha de morango, todo mundo faz. Toda padaria tem a farinha, tem a margarina, tem açúcar, tem o ovo. É isso que vai na torta da massa flora. Vai criar um recheio, cria um recheio especial. Aqui é um ganache de chocolate, né? Mas o consumidor não sabe nem o que é ganache. O que é ganache? É um creme de leite aquecido, uma proporção, 500 gramas de creme de leite. Eu vou pôr 200 gramas de chocolate, derreter, e eu tenho um ganache. Agora, o que é legal sempre? Tudo é básico. É você pegar um pouco de licor, um pouquinho de aroma, misturar no teu ganache. Porque o sabor é diferenciado. Então, eu tenho certeza, ele faz essa tortinha lá de morango. Cria recheios diferentes, né? E o acabamento é tudo em confeitaria. É ele que transforma. O menos é mais. Não temos a necessidade de colocar muito creme, excesso de creme fica enjoativo. E a gente precisa aprender a fazer isso, né? A fazer a coisa mais simples, mais rápida, um processo rápido. Essa é a proposta. Mas eu tenho certeza que ele faz isso e vai fazer dessa forma agora. Opa, estava aí com o meu microfone desligado. Vamos lá, tem mais pergunta. Existe alguma forma de manter um naked cake gelado sem que ele fique ressecado? Eu acredito que isso a gente pode estender para outros produtos também, né? Que é uma preocupação. Tem duas coisas. No processo de ultracongelamento, por exemplo, vou dar uma ideia aí. Você pode preparar a massa, eu vou te dar essa ideia, e também pode ser de geladeira, mas você pode preparar uma massa de um bolo e você ultracongelar ela 100% pronta, in natura, não assada, tá? Não assada. Você ultracongela a massa de um bolo inglês pronta. Qualquer coisa. Você retira do freezer e você finaliza na hora. Então, assim, eu vou ter a possibilidade de ter um estoque de várias massinhas prontas, tá? O maior segredo, na verdade, pessoal, a gente sabe disso, confeitaria é sensível. De preferência, finalize no momento, finalize no dia. Deixa as bases prontas, que você pode deixar, uma massa de eclair, uma massa flora, uma massa folhada, e esses produtos que você tem que finalizar na hora, né, de cozimento, de processo, deixem para fazer isso. O naked cake, a base pronta em geladeira, você vai bater o recheio na hora, a fruta na hora, o doce de leite, a massa pronta, eu finalizo na hora. Então, a massa eu posso deixar pronta. O recheio deixa eu fazer na hora fresquinho.
né? E aí jogo frutas, doce de leite, uso criatividade. Mas as massas base eu posso deixar pronta, ultra congelada ou gelada, ou eu posso fazer na hora, né? Mas assim, sempre pense em trabalhar antecipado, pessoal. O maior segredo da confeitaria, um dos maiores, é esse. Trabalhe antecipado com as bases. Gaste sua energia para finalizar o acabamento. Esse é o grande diferencial. Eu vou usar toda a minha energia agora para finalizar isso. Porque se eu faço tudo de uma vez, eu também fico cansado. Mas se eu trabalho antecipado, eu uso meu tempo para finalizar com muito mais energia. Essa é uma dica que eu aprendi muito com o passar do tempo e com experiência. Trabalhe antecipado sempre. Perfeito. O seu Pascal Diniz, ele também pergunta como ter um recheio firme e denso sem torná-lo muito gorduroso. Boa pergunta, hein? Não, excelente pergunta. Olha, eu vou dar algumas dicas aqui. Vamos falar de alguns recheios conhecidos. Por exemplo, o ganache. O que é um ganache? Você tem um creme Paris, o ganache é a calda, tá? Feito com o mesmo chocolate. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. 1 litro de creme de leite, para ele ser uma calda, você só coloca 300 gramas de chocolate nele. Aquece, você tem uma calda líquida. Um creme Paris, você põe 1 litro de creme de leite, 1 litro de creme de leite para aquecer 80 graus, você vai misturar 500 gramas de chocolate. Eu vou ter um creme mais espesso, tá? Um creme que eu possa cobrir. E o creme final, mais consistente, né? Porque um é calda, um é creme Paris, um é ganache. O ganache, eu estou falando com a mesma base, tá? Se eu pego 1 quilo de creme de leite para cada coisa, um eu coloco 300 gramas, um eu coloco 500 gramas, e um eu posso colocar 1 por 1. 1 por 1, né? 1 quilo de chocolate, 1 quilo de... Lógico que vai ficar muito mais espesso, vai ficar muito mais firme, né? Aí depende da finalidade. O que você pode fazer? Põe na batedeira essa consistência, bate um pouco esse creme, que ele vai arar, tá? Ele vai arar, joga um licor. Aí, sempre mais uma vez, eu adoro surpreender. Na base dos bolos, coloca uma geleia de fruta vermelha, coloca um crocante, porque a combinação, às vezes, do creme com a crocância e o pão de ló é perfeita. Então, do momento que você pega um creme muito espesso, muito firme, você aira ele um pouco mais, você põe um licor, ele vai ficar mais leve, para degustar, não fica tão pesado. A mesma coisa ocorre com creme confeiteiro normal. Quando você faz um creme confeiteiro que ele esfria, ele está compactado, ele está pesado. Pega esse creme confeiteiro, coloca numa batedeira, com batedor, não é o globo, aquele batedor leque, para entrar um pouco de ar, ele vai ficar super cremoso e muito diferente. Você pode até, inclusive, colocar um pouquinho de creme de leite num creme patisserie, para você ter mais leveza do creme. Então, assim, pega as bases, mistura licores, faz o processo de batimento, para ele ficar bem airado, para rechear bolo, é maravilhoso, é leve. Aí você pode misturar pêssego, morango, etc. Então, você criou leveza num produto bem espesso. Esse é um segredo muito bom. Maravilha. Vamos lá, tem mais uma perguntinha aqui. Se existe alguma forma de trabalhar a confeitaria em ambientes de produção que são quentes, muito quentes? Também você não faz pergunta fácil, né? Não, o que acontece? O que acontece na confeitaria? Você tem 2 processos, né? Você tem onde faz o cozimento das massas bases, né? Que são tudo, você vê que é tudo cozimento. Mas você precisa de um lugar um pouquinho mais refrigerado para fazer a parte de cobertura e de recheio, né? Imagina, eu estou no Nordeste aqui, o Nordeste aqui, quando chega a 40, 50 graus, não é diferente na loja, né, na produção. Então, esse cuidado, não tenha dúvida que você vai ter que ter. Então, por exemplo, um chantilly a 30, 40 graus numa temperatura de produção. Qual é o segredo para usar o chantilly? Eu tenho que deixar ele no freezer no mínimo 30 minutos, 1 hora. 30, no mínimo, mas 1 hora é perfeito. Deixa o chantilly 30 minutos no freezer. Eu vou bater, ele não vai aquecer e ele vai airar. Se eu pego simplesmente uma geladeira e bato, com aquecimento, esse produto vai ficar muito leve e ele vai derreter, ele não tem resistência à geladeira. Então, em temperaturas quentes, não tenha dúvida que você tem que ter adaptações, tá? Tem que pensar antes de produzir, tem que ver o tipo de recheio, e se for o caso, muda o recheio.
Doce de leite é bem consistente, né? Prepara recheios mais consistentes. E vai usar coberturas. O creme de manteiga, por exemplo, ele é um creme muito bom, ele é um creme forte, especialmente na França, mas se você pega aqui no Brasil, ele é usado em ambientes mais quentes. O creme chantilly no Nordeste, com certeza, sofre muito mais do que no Sul. A nata e tal, né? A gente sabe, tem uma pequena adaptação. Outra coisa é chocolate, né? Então, por exemplo, você vai usar um chocolate para uma cobertura. O chocolate racha. Você tem que colocar um ganache. Faz um ganache para cobrir, e o ganache tem resistência. Então, assim, é realmente buscar alternativas para o clima muito quente. Mas aconselho, se alguém consegue separar um pouquinho, deixa a parte de cozimento um pouquinho separada do acabamento, tá? Um é frio, um é quente. Os dois juntos sofrem muito. Então, pense nisso com cuidado, com carinho, que vai te ajudar muito. Maravilha. Chefe Renata Barbosa da Silva, diretamente do Espírito Santo, minha terrinha. Ela pergunta, quando preparo recheios para os bolos, quanto é o tempo máximo que devo conservar na geladeira? No caso, ela é panificadora, né? A título ali de produção para venda em padaria. Então, quanto é o tempo máximo aí que pode fazer essa conservação para venda ali na padaria e confeitaria? Renata, uma cidade linda, ela mora numa cidade espetacular. Renata, o tempo, né? O tempo para ficar a durabilidade, ela quer dizer, né? Durabilidade de recheio, de tudo isso, não é isso? Isso. Durabilidade do recheio. O que acontece? Mais uma vez, você vê que eu falei muito de processo, né? O que aconteceu com toda a evolução? Isso não foi o Luiz Farias que inventou, isso eu fui aprender lá fora, por isso que eu quero compartilhar aqui dentro. Hoje em dia, com todo o processo, isso eu vi em Taiwan, quer dizer, não é no Brasil, não é na Alemanha, porque é muito desenvolvido, não é na Bélgica, na França. Eu fiz curso em Lenotre, em Paris, muito tempo. Não é aqui. Eu estou falando assim, em Taiwan eu vi esse processo, tá? Trabalhar antecipado é fundamental. Então, assim, prepara o pão de ló antes, prepara o recheio antes, faz a pré-montagem e põe na geladeira. Não tem problema, 10 graus, menos 10. No outro dia, faz o acabamento. Ele vai ter durabilidade muito maior, ele está fechadinho em aro, tudo guardadinho em geladeira, você vai ter uma durabilidade 3, 4 vezes maior. Porque qual é o maior problema? Você bate o pão de ló, ele tá mole. Aí você começa a rechear ele está muito sensível, né? Tudo na hora, para cobrir na hora, para pôr no ponto de venda. Então, é assim, o que eu aconselho, literalmente, faça o pão de ló, deixa esfriar, até deixe geladeira, se possível. Prepara o recheio, você pega os dois juntos, o conjunto, monta, deixa no aro, põe para a geladeira. Aí, no outro dia, 10 de noz, 10 de morango, 10 de kiwi, 10 de... A durabilidade vai ser muito grande. Você vai tirar 2, 3 tortas para vender fresca. Vendeu, você repõe mais 2, 3. Você trabalha antecipado, esse é o processo. Eu falo de tortas, a mesma coisa é para doce, tá? Isso é uma inteligência de produção, e a gente aprende isso. No Brasil, nós precisamos evoluir com isso ainda. Eu falo isso há muito tempo, não é porque eu falo que eu estou inventando, porque eu vi, eu aprendi. Trabalhe com bases prontas, trabalhe com recheios prontos. Prepare o acabamento na hora de vender, né? Jogar um ganache, jogar uma geleia, colocar um morango, tudo está gelado e está firmezinho. Uma média, nós trabalhamos com bolo, em 3, 4 dias. Fresco, perfeito, tá? Perfeito. Para pôr na geladeira mais 2 dias, 3 dias. Eu acho que depende do recheio. Por exemplo, torta de morango, você sabe que é diário, né? Mas se eu faço um cozimento de uma geleia de morango, essa durabilidade do recheio é muito maior. E eu vou usar o morango para identificar em cima. Como o morango foi cozido, a geleia, eu vou garantir muito mais shelf life, mais tempo de vida a esse bolo. Então, isso vai ajudar bastante, tá? Mas trabalho antecipado, que você, tenho certeza que você vai falar, puxa vida, o Luiz foi legal comigo, o Luiz me ajudou. Maravilha, chefe. Eu prometo que eu estou acabando aqui, porque eu sei que o nosso tempo, mas é muita pergunta boa. A gente que legal. Passar, né? O Augusto César, lá da revista Panificação, ele citou, né? Show ouvir o Luiz narrando a evolução da nossa confeitaria. São avanços importantes.
Aí ele comenta aí, o senhor, como executivo da Academia Bung, ele pergunta como que a academia está auxiliando, né, orientando também os panificadores e confeiteiros nesse período que a gente viveu de pandemia, né, que muitos sofreram grandes prejuízos, alguns ficaram com grandes prejuízos, alguns ficaram ali um pouco desnorteados, né, em como seguir, se continuava com o mesmo mix de produtos ou não. Então, aí ele joga aí para o senhor como que a Bung ela pode nos ajudar. Augusto, muito obrigado pela pergunta. É um profissional de muita experiência no mercado e realmente sou fã do Augusto. Pessoal, é o seguinte, o que a Bung fez? Imediatamente, quando começou a Covid, imediatamente, nós treinamos nosso time inteiro a fazer curso online, né? A gente, para o ano passado, a gente capacitou mais de 10, 12 mil pessoas online. Imediatamente, nós começamos a fazer lives. Foram várias lives no Brasil, 30, 40 mil pessoas participaram, né? Nós gravamos, imagino que no ano passado, mais de 160 vídeos. Basta entrar na plataforma Bung Profissional, peço para vocês, por gentileza, entrem na plataforma da Bung Profissional. São vídeos muito profissionais, muito bem orientados, passo a passo, tem todo um processo. Então, a gente ficou muito bem impressionado, porque a gente realmente teve a coragem de fazer uma mudança incrível, tá? Está disponível no mercado. A academia não parou de forma nenhuma. Nós ficamos o tempo todo trabalhando. Qual é a nossa preocupação? Já que o panificador não consegue vir à academia, a gente começou a fazer os cursos online, fazer convite, pegar um assunto específico, ó, vamos falar de pão francês, vamos falar de bolo, vamos falar de torta, vamos falar de croissant. E a gente fazia tudo ao vivo, a gente fez muito no Brasil inteiro. Muita gente participou. E os vídeos foram para realmente ajudar. E é um sucesso muito grande. A nossa plataforma hoje é um sucesso enorme. E peço a vocês, visitem, que vocês vão ter muita informação, tá? Então, olha, vídeos foram vários. Curso online impressionante que a gente fez no Brasil e continua fazendo. E o que mais a gente fez diferente? Deixa eu ver. Curso... lives, né? Lives a gente fez várias, inclusive com vocês, com o Brasil inteiro, onde a gente tentou passar sempre um assunto específico, né? A forma de ajudar, vamos falar de fermento natural. O que é fermento natural, como funciona tal? A gente fazia ao vivo, mostrava. Todos os nossos treinamentos, eu lembro do Panetone, eu lembro da Páscoa, foram tudo focado para que a gente pudesse passar uma mensagem de orientação. Há muitas dicas de menus, os pães com mais durabilidade, né, que as pessoas não podiam ir na padaria todo dia. Nós criamos módulo. Pessoal, vamos fazer pães para que possam embalar com mais tempo, pães com mais durabilidade, né, que o pão francês a gente sabe que é maravilhoso, mas o tempo de vida dele é curto. Então, vamos trabalhar com pão com 5, 6, 8, 10 dias. Nós criamos um receituário para isso. Então, a Bung, em nenhum momento, ela parou, e é muito interessante, porque os cursos online continuam, a gente pensou que continua a 1.000 por hora, a empresa investiu bastante, né? Nós temos 4 academias, eu estou numa academia no Recife, né? Nós temos no Rio de Janeiro, nós temos em São Paulo, e Belo Horizonte foi inaugurada, a academia maravilhosa. Então, nós estamos no Brasil inteiro, e 100% focado, e o time não parou de forma nenhuma, o tempo todo criando e tentando ajudar o panificador. Mas a resposta do Augusto é essa. Nós criamos menus com mais durabilidade, tá? Pães com mais durabilidade, doces com mais durabilidade, dicas importantes para poder ajudar o panificador. Outra coisa que eu vou aproveitar aqui, ó, que é uma coisa que está muito séria, está acontecendo muito forte. Você pode ultracongelar os pãezinhos, quem tiver ultracongelar, ou mesmo gelar ele pré-assado, e as padarias podem fazer isso, porque várias lojas estão fazendo. Um pão pré-assado, pré-cozido, põe numa embalagem, deixa a consumidora finalizar em casa. Isso tem muita gente fazendo, tá? Então, são dicas maravilhosas. Acho que nós conseguimos ajudar muita gente, né, nesse sentido. Conseguimos. E é legal, pegando o gancho do que o Augusto comentou, o senhor comentou também, é que o presidente Paulo Meneghelli, o nosso presidente da ABIP, ele fala muito. Foi um período muito difícil, né, esse de pandemia, mas nós não paramos de inovar. A todo momento, nós nos recriamos. Foi um setor muito criativo, que entregou muita coisa boa, se adaptou rapidamente também, adaptou os seus processos, né? Então, eu acho que
a partir de agora, né, com essa acalmando as coisas, a gente vai evoluir agora num processo muito mais rápido. Chefe Luiz, muito obrigada. Eu tenho algumas perguntas ainda aqui, mas eu sei que o seu tempo está apertado. A Jaqueline ela até fala da tendência dos bentos, né? Dos bento cakes, que está agora na moda também. É uma tendência que está muito em evidência. O Nivaldo Anderson Chaves, ele fala: Jéssica, eu gostaria que o chefe Luiz ele falasse um pouquinho, né, sugestão da utilização das farinhas integrais na confeitaria. Ângelo também contribuindo aqui, perguntando sobre como buscar mais conhecimento, né? O senhor já adiantou, a academia está aí disponível, a ABIP está fazendo vários cursos, várias lives. Hoje tem conteúdo no YouTube, tem conteúdo em várias plataformas, nas redes sociais, tanto da ABIP quanto, acredito, que da Bung também. Tem muito conteúdo que as pessoas podem estar aprendendo a todo momento. Então, vale a pena seguir e buscar referências, boas referências, assim como o chefe Luiz, que nós trazemos aqui para vocês. Muito obrigado. E só uma dica, farinha integral, pessoal, farinha inteira. Nos procure, tá? A gente está com um produto maravilhoso. E assim, para os profissionais que estão nos ouvindo, façam cookies, façam bolo, façam pães com farinha integral, mas não é só o pão numa caixinha quadrada, misture uva passa, misture nozes. A farinha está lá, é para ser bem usada, explorada, e o consumidor, cada vez mais, ele está atuante, entendendo o benefício de uma farinha dessa. Então, assim, não tem espaço, não tem limite, pessoal, não tenham medo, né? Realmente façam, teste, degustem, mostre para o seu cliente. E é assim que a gente vai mudando o mundo e evoluindo bastante. É isso aí. Obrigada, chefe. Obrigada por sempre compartilhar, né, bons conteúdos conosco. Eu vou lembrar que quem quiser adquirir o livro digital Tudo sobre Ultracongelamento, do chefe Luiz, ele foi colocado aqui no nosso chat, vale a pena conferir. Eu vou pedir à nossa equipe de apoio técnico para postar novamente no nosso chat o link que vai direto para o site do chefe Luiz. É só você clicar que você vai conseguir ali um ótimo preço, um conteúdo maravilhoso, diretamente para você e pensado para você evoluir aí na sua padaria, na sua confeitaria. E se você ainda não conhece a rede social da ABIP Panificação e o do chefe Luiz, eu vou pedir também para colocar aqui nas nossas redes sociais para vocês seguirem, para vocês irem lá trocar boas experiências. Nós, com certeza, estamos aguardando vocês. Não é isso, chefe? Eu quero só encerrar primeiro agradecendo a todo mundo que participou, né? Realmente espetacular, um número muito grande, e é uma responsabilidade muito grande aqui, nossa, mas agradecer de vocês de coração, tá? E graças a Deus que o mundo está voltando ao presencial, né? Isso também está nos ajudando bastante. Tem um pouco de calma, as coisas acontecem, a gente aprende muito na época difícil, né? Vamos usar toda essa experiência de sofrimento de uma forma inteligente, criativa, buscando alternativa, como o panificador sempre fez, e parabenizar o Paulo e, sem dúvida nenhuma, você, pela simpatia, pela comunicação, a forma que você conduz tudo isso. Paulo, parabéns. A Jéssica é muito competente e muito obrigado. Eu vou estar sempre à disposição, na hora que vocês quiserem, a gente está aqui à disposição de vocês. Obrigada, chefe. Um abraço. Obrigado. Felicidade. Muito obrigada. Abração. Um abraço. Obrigadão. Felicidade. Gente, a gente vai continuar por aqui, porque a gente acabou de sair de uma grande aula, mas tem muito conteúdo nesse ABIP pelo Brasil para você. Eu vou aproveitar a oportunidade para lembrar que às 8h45, o presidente da ABIP, Paulo Meneghelli, ele vai sortear um tablet novinho entre os participantes que visitarem todos os estandes, interagirem com os nossos expositores. É fácil, você não precisa sair daqui do auditório para visitar os estandes dos nossos expositores. Então, aproveite essa oportunidade e participe do sorteio, porque nós temos que prestigiar todos os nossos patrocinadores, nossos apoiadores. Vale a pena. É só você ir lá no estande da Abitrigo, da BAT, da Fiesp, que é a Federação da Indústria do Estado de Santa Catarina, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, da IRIX, da JTI, M. Dias Branco, Boinho Nordeste, Motasa, Orquídea, Philips Mall Brasil, Prática, Ramalhos,
os nossos apoiadores da Federação das Indústrias dos Estados do Rio Grande do Sul, através, né, dos estandes do IEL, do SEBRAE, do SENAI, do SESI do Rio Grande do Sul. Tem muita coisa boa preparada para vocês lá. Então, interajam, olhem com cuidado, com carinho os estandes dos nossos expositores e ainda participe automaticamente do nosso sorteio que acontece daqui a pouco. A gente vai lá, sair rapidinho de cena para comer um docinho, porque chefe Luiz deixou a gente com água na boca, e a gente volta logo mais. Fica aí, porque a gente volta logo mais com uma palestra incrível da Rita Gonçalves, Padaria de Sucesso. A gente já volta.